Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Unilb+, envolvendo direito das obrigações e, mais especificamente, as formas de pagamento indireto. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um dos institutos mais conhecidos, mais famosos e também mais simples de serem estudados. O Instituto da Dação em Pagamento. Para simplificar ao máximo, antes de eu explicar o resto, você tem que cumprir uma obrigação, só que você não tem o objeto, não tem o dinheiro, não tem o carro. Você chega para o seu credor e fala assim: você aceita outro objeto em pagamento? Se o credor falar que sim, você está fazendo uma dação em pagamento. Você está entregando um outro objeto para cumprir a obrigação, desde que o credor aceite, Que a gente sabe que o credor não é obrigado a aceitar nada que não esteja pactuado, nem que mais valoroso. Então, só para a gente explicar aqui, com os nossos gráficos. Tem o devedor que deve aqui para o credor dinheiro, só que ele não tem dinheiro não. Ele pode obrigar o credor a receber uma moto? Nós já estudamos que não, pessoal? Está lá no artigo 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a receber uma prestação diferente, diversa, daquela que foi pactuada, ainda que for muito mais valiosa, Combinamos de você me entregar dinheiro, eu só aceito dinheiro. Pronto, acabou, e é um direito do credor exigir isso. Agora, e se, por exemplo, o devedor propõe para o credor, fala assim: olha, podemos fazer um acordo? Você recebe essa moto e me dá a quitação? Se por um acaso o credor aceitar, a moto vai ser entregue e estará extinta a obrigação. E é isso que nós chamamos, de dação em pagamento. Entregar um objeto diferente do combinado, desde que o credor aceite como pagamento. Tá bom? Então, só para dar uma definição aqui para vocês, o que é dação em pagamento? Primeiro, é um acordo, pessoal. Ninguém pode obrigar outra pessoa a receber um objeto diferente do que foi convencionado. Então, é um acordo entre o credor e o devedor, por meio do qual o primeiro, que é o credor, concorda em receber uma prestação diversa, porque ele quer, não porque ele foi obrigado, E assim quitar a dívida. Basicamente isso é o que está lá no 356. Deixa eu pular aqui para eu ver o artigo, O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Pode, não tem um deve aqui não. Bom, então se vocês já entenderam isso, vocês entenderam a parte mais importante que tem dessa figura chamada dação em pagamento. É dar uma coisa em lugar de outra. Com relação aos artigos do Código Civil, que são pouquíssimos, regras de compra e venda. O que é isso, pessoal? Imaginem vocês o seguinte: o devedor deve 50 mil para o credor. Só que ele não tem o dinheiro, mas ele tem uma moto que vale 50 mil. Vocês estão vendo? Não é a questão de um objeto por outro tão somente. Eu estou dando um objeto que vale mais ou menos a mesma coisa. Porque na dação em pagamento não tem essa obrigação de sempre ser equivalente. Eu ofereço outro bem, pode ser mais barato, pode ser mais caro. Se o credor aceitou, maravilha, independentemente do valor. Mas pode ser que eu esteja preocupado com o valor. Eu quero dar um objeto no valor da dívida. Pessoal, se isso aqui acontecer, olha só o que na prática nós estamos falando, Entrega a moto para o credor e está quitada a dívida. Então, não é exatamente uma compra e venda isso aqui, mas parece muito, Como assim parece? Primeiro, o devedor recebeu e ficou com o dinheiro, e o credor recebeu um objeto. Então, o devedor entregou uma moto e ficou com um crédito para ele, o dinheiro que ele tinha que pagar e não vai ter que entregar mais. Então, pessoal, isso aqui assemelha, se lembra uma compra e venda. Eu fico com o dinheiro e te entrego um bem. Isso é bem parecido com compra e venda. Então, não é exatamente, mas o código fala: olha, aplica as regras de compra e venda no que for possível, que for adequado.
Então, quando a gente tiver, né, vou entregar um objeto, eu tiver essa preocupação de entregar um objeto no mesmo valor da dívida, então a gente vai aplicar as regras da compra e venda naquilo que for adequado. O detalhe é o seguinte, vocês não estudaram compra e venda. Vocês estão estudando obrigações, contrato de compra e venda é só semestre que vem. Então, vou parar as explicações por aqui. Bom, adiantar as explicações era só trazer confusão e nós vamos ter que explicar matérias dos semestres futuros. Então, a única coisa que vocês tinham que guardar por enquanto, né? Eu tenho que entregar lá um objeto e eu vou entregar outro objeto que o credor aceitou no valor da minha dívida originária. Então, isso aqui parece muito uma compra e venda. E aí o código fala, aplique-se as regras da compra e venda que vocês ainda irão estudar. Tá bom? Outro artigo que tem fala de aplicar as regras de cessão de crédito e cessão de crédito vocês já estudaram. Mas eu vou falar aqui de nota promissória, cheque, né? Então tá lá no artigo 358. Se for título de crédito, vocês também não estudaram, mas um cheque, uma nota promissória, todo mundo sabe o que isso significa. A coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. O que é isso, pessoal? Olha só como é que nós já estudamos praticamente essa figura. O devedor deve 50 mil reais para o credor, só que ele não tem, né? Então, mas ele tem um cheque de terceiro, mais ou menos nesse valor. Então, ele pega esse cheque e passa para o credor. O que aconteceu, né, além de entregar esse cheque para o credor? Aquela pessoa, né, é a cessão de crédito, né? Aquela pessoa que tinha que pagar o nosso devedor aqui, agora vai pagar o credor. Pronto, acabou. Nós já estudamos isso na figura da cessão de crédito. Então, a dação em pagamento se assemelha muito à cessão de crédito, né? Quando a gente está falando desses títulos de crédito, nota promissória, cheque, né? Então, o emissor do cheque, o emissor da nota promissória, ele tem que pagar esse devedor aqui que nós estamos apontando. Mas esse devedor cedeu o cheque ou a nota promissória para o credor dele. Então, o que o nosso emissor do cheque ou da nota promissória vai fazer? Simplesmente mudar a pessoa que ele tem que pagar. Em vez de ele entregar para o devedor aqui, ele entrega para o credor lá. Só isso, né? Então, não parece que isso... Opa, deixa eu voltar aqui. Não parece que isso é uma cessão de crédito? Para o devedor, gente, né, para o emissor do cheque ou da nota promissória, tanto faz. Se ele vai pagar o nosso devedor aqui ou o nosso credor, ele só quer pagar. Então, em vez dele pagar para o devedor, aqui ele paga para esse credor de cá, né? Então, olhem a imagem, senão vocês não conseguem entender o que eu estou falando. Então, isso se assemelha muito a uma cessão de crédito. Por isso que o código fala, olha, nesses casos aqui, aplicam-se as regras da cessão de crédito. Outra figura, chegando já para o final. As regras da evicção que vocês também não estudaram, né? Mas olha só como é que é simples entender e futuramente, quando vocês forem estudar evicção, aí vocês vão aprofundar nessas explicações. O nosso devedor aqui deve 50 mil para o credor, que ele não tem. Então ele chega para o credor e fala assim, você aceita uma moto? E o credor fala que sim. E aí ele entrega a moto, recebe a quitação, todo mundo está feliz da vida aqui. Obrigação está extinta por uma dação em pagamento. Só que acontece que depois que isso está bonitinho resolvido, aparece um terceiro e fala assim, ô, credor, a moto que você recebeu não era do devedor, não era minha. E eu quero essa moto de volta. Ele te entregou um objeto que não era dele. E aí o que acontece? Se isso for parar na justiça, o juiz vai pegar essa moto, vai devolver para o terceiro e o terceiro vai embora feliz da vida. Né? Deixa eu só mudar aqui o slide. E o terceiro vai embora feliz da vida. E aí o que vai acontecer? Aquela dívida que estava extinta vai ressurgir. Né? Aquela quitação que foi dada vai ser considerada nula, então a dívida original volta a existir. Então, é isso que está aqui no artigo 359. Se o credor for evicto, se perder a coisa recebida, né, por uma demanda judicial, restabelecer a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada. Então é isso.
como objeto da obrigação, né, ele perdeu, a dívida ressurgiu, né? Precisa ser quitada aqui, como eu falei para vocês. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tem uma coisa para falar sim. Nesse 359 tem um finalzinho falando o seguinte: ressalvados os direitos de terceiro. Como vocês não estudaram evicção, também não vou aprofundar nisso não. Caso bem simples aqui. Lembra, né, que estava quitada, porque o nosso devedor entregou a moto para o credor? Beleza. E aí o que acontece? Esse credor vendeu para outra pessoa, que era uma pessoa de boa fé, viu toda a documentação, está tudo certinho em nome do credor, né, o credor originário. O devedor assinou toda a documentação para entregar a moto para ele, e esse credor vendeu para um comprador, para um terceiro. Só que aí nós estudamos, chega o terceiro e fala assim: a moto é minha, eu quero de volta. Nesse caso aqui, pessoal, tem exceções, tá? Não pensa que vai ser sempre assim, não. Nesse caso aqui, para proteger aquele comprador lá do final, é esse que vocês estão vendo aqui, ó, para proteger ele que agiu de boa fé, o direito vai falar o seguinte: olha, como passou-se para o terceiro, vocês aqui vão ter que resolver essa obrigação entre vocês, certo? Então esse é um direito da evicção. O cara lá que comprou, mas estava de boa fé, nem tinha noção de que isso poderia ser anulado, ele vai ser protegido pelo direito. Então, aqui a resolução vai ter que ser entre os credores e devedores da dívida originária. Tudo certinho então, pessoal? Era só isso mesmo, matéria curtinha, né, mas muito famosa. Vocês vão ouvir falar muito sobre dação em pagamento. Pessoal, muito obrigado então e até a semana que vem.